São José Operário. Nesta noite, formamos uma só comunidade: Baranal, irmãos de Cabeçuda, irmãos de Mato Alto e demais visitantes que vieram para prestigiar esse momento. Na liturgia de hoje, Jesus nos vem falar daquele que nos reanima e nos dá ânimo novo e vida nova. Depositemos nele a nossa esperança e a nossa confiança, porque Jesus é a vitória de Deus em nossa vida. De pé, convido a todos para iniciarmos essa celebração eucarística, recebendo o presidente dessa celebração, o Padre Ivan, e seus auxiliares cantando. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico foi para mim a salvação. Aleluia, aleluia. Reconheçamos os pecadores, para que esta celebração seja plena, consciente e ativa. E aceito diante de Deus, nosso Pai, que por amor nos enviou seu Filho, que quis nascer numa família cujo pai era José.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvando e agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela nossa família, por tudo aquilo que nós somos e temos, cantemos o Glória a Deus nas alturas. E onipotente, que nestes dias vos mostraste tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor materno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Ouviremos agora as leituras. Atentos para a proclamação da palavra, vamos ouvir com muita atenção o que Cristo tem a nos dizer. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu o eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém o explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida
foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebateu Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que vamos ouvir é o Salmo 65, e nós vamos responder: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão na minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. De pé, vamos aclamar a Santa Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai.
Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Tua palavra é luz do meu caminho, Luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Essa palavra, Deus, quando ela é bem lida, bem esclarecida, bem explicada, ela de fato se converte na luz dos nossos caminhos, ela se converte em convicções para que tudo o que nós queremos se realize. Essa palavra, quando ela é bem explicada e colocada em prática, ela se torna vida e vida em plenitude. Ela se torna o pão que alimenta a nossa fome, que mata a nossa fome, sacia a nossa sede, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus diz: todos aqueles que o Pai me deu, eles virão a mim, e eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Eu sou o pão da vida, quem me come viverá para sempre. Mas que pão é este que Jesus promete dar a todos aqueles que dele se aproximam? É, primeiro, a palavra. Nós acabamos de ouvir na primeira leitura: um certo homem, eunuco, etíope, sai de Jerusalém voltando para sua casa. Pelo sinal, ele veio à festa. Foi à festa, como você vê também a festa de São José. Ele era um devoto, você também é devoto de São José. Assim como você muitas vezes tem dúvidas, incertezas, muitas das vezes você vacila no seu dia a dia, também aquele homem vacilou. Aquele homem também ficou sem saber o que significava aquilo que estava lendo, como às vezes também acontece com você. Não é verdade? Você abre a Sagrada Escritura, lê o texto, nem tudo que a gente lê na Bíblia entende, não é? Há certas coisas que a gente pegou na Bíblia, leu e não conseguiu entender, não conseguiu perceber. O que realmente esse texto quer dizer? Quem é que escreveu esse texto? Para quem escreveu? E por que ele escreveu esse texto? A Sagrada Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, está cheio de enigmas, de coisas que nós não conseguimos entender logo de primeira. Não conseguimos tirar tiro de letra, né? Como a gente costuma dizer. E é preciso que alguém nos explique. É preciso que alguém se adeire a nós para nos explicar o sentido daquilo que estava lá escrito. Porque, na verdade, quando a palavra é explicada e a gente a entende, nós não precisamos outra coisa, senão, por livre e espontânea vontade, a gente pede que eu seja batizado, que eu tenha a primeira comunhão, eu receba o crisma, eu me comprometa com as obrigações da minha igreja, eu cumpra os deveres da minha igreja, as responsabilidades da minha igreja. Muitas das vezes a gente não assume as coisas dentro da comunidade, na igreja, na casa, na família, porque nós não entendemos o sentido e qual é a razão de ser daquilo. Por exemplo, uma criança, quando a mãe não ensina logo de primeira: minha filha, quando você se levanta, vai tomar um banho, arruma a sua caminha. Depois de você arrumar a sua cama, prepara o café, toma o café e vai para a escola. Por que é preciso arrumar a cama? A criança às vezes pode perguntar: mas por que tem que arrumar minha cama quando eu acordo? Porque a cama tem que estar sempre arrumada, bem arranjadinha.
Por que eu tenho que tomar banho? Porque senão você fede. Não pode ficar com os outros. Senão você vai causar um problema, um desastre. Oh, mãe, por que eu não posso fazer? Não pode, porque isso é feio, isso é isso, aquilo ali. E as crianças perguntam muito. E às vezes as crianças fazem perguntas que nós não conseguimos entender por quê. Nos colocam numa saia justa, verdade ou mentira? Mas é preciso que você, mãe, não se omita. Que você, pai, não se omita. Que você diga aquilo que deve ser dito. E fale do jeito que a criança entenda, Ricardo. Não enrole. Muitas das vezes nós, os adultos, enrolamos as coisas. Filipe se abeira. Vai até ao carro daquele homem, eunuco. Eunuco significa aquele que não tem filhos, não pode fazer filhos. Traduzido para a nossa linguagem mais assim, quando se diz aquele eunuco, significa que não produz. Significa que aquela pessoa, ela não tem boas obras. É uma pessoa estéril. É uma pessoa, se fosse uma flor, seria uma flor que não se pode cheirar. Porque cheira mal. Nós não podemos conviver com essa pessoa porque essa pessoa é ruim. É o que significa aí, no caso da Sagrada Escritura, eunuco, infrutífero. Não é boa pessoa, não é educada, não é simples, não é honesto, não é verdadeiro, até porque ele era eunuco, significa que ele era um dos grandes do palácio real. E essa Sagrada Escritura nos remete à rainha Candace, significa que este era um oficial da corte. Ele tomava conta da responsabilidade do tesouro. E quando se diz esse aqui é um eunuco, é um que não produz, é uma pessoa ruim, que só semeia desordem, confusão, não tem nada de bom que faz. E quem vai conviver, vai permitir viver com uma pessoa que não produz? Uma pessoa que não se pode aproveitar nada de bom nessa pessoa. Mas é verdade que essa pessoa não produz. Não existe nenhuma pessoa que é 100% ruim. Todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas são boas. Elas são capazes de amar. Até um criminoso com a sigla. Até um criminoso que mata em série, ele é capaz de dizer a seu filho: filho, o pai te ama. Um drogado, um criminoso, é capaz de olhar para o filho e dizer: filho, eu te amo. Então não existem pessoas ruins. Existem pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, pessoas que não conseguem entender, pessoas que precisam de uma ajuda. Não existe nada que é irrecuperável. Não existe nenhum homem. O caso perdido não existe. O filho, o caso perdido, meus irmãos e minhas irmãs, não existe. Olhemos para este eunuco. O eunuco, depois que ele foi a Jerusalém, bom princípio, significa que ele buscava ser bom, mas ninguém dava crédito. Significa que ele queria sair da esterilidade, mas ninguém lhe dava crédito, ninguém lhe dava oportunidade, ocasião. Existem muitas pessoas que querem fazer bem, mas a gente não dá crédito, não aceita naquilo que ele fala. Quantas mulheres não aceitam na conversão do seu marido? Você está sempre assim, é sempre a mesma coisa. Todos os dias é assim, Paulinho. Desculpa, é sempre a mesma coisa. Até quando, Paulinho, você vai deixar de falar desculpa? É difícil, não tem jeito. Acreditar em você é a mesma coisa botar pão no saco roto. Botou o pão no saco roto, para o chão. Portanto, para com você, Paulinho, confiança zero. É assim também esse eunuco. Mas ele estava fazendo esforço. O Paulinho fazia tanto esforço e continua fazendo esforço para acreditar, pelo menos para que os outros comecem a acreditar. E nada não encontrou ninguém. Até que Filipe
Vejam, dentre tantas pessoas que nos querem mal, Deus suscita sempre uma pessoa para estar do nosso lado. Então nunca diga, aqui ninguém me gosta. Nunca diga, aqui nessa comunidade ninguém me gosta. Todo mundo está contra mim. Mentira. Há sempre uma pessoa que gosta de você. Há sempre uma pessoa que aposta em você e quer o seu bem. Investe. Agora, o que é necessário é descobrir quem é essa pessoa que gosta de mim. E acreditar na palavra dessa pessoa que gosta da gente. Filipe se averou ao carro daquele homem e ouviu aquele homem lendo a passagem do profeta Isaías. E falava do servo. Como uma ovelha levada ao matador. Não levantava a voz. Não foi tosqueada, mas aquela ovelha, não levantou a voz. E aquele homem ficou se perguntando, mas quem será este homem? De que se estará tratando? E Elias, o profeta Filipe, se aproxima e diz, por acaso você entende o que está vendo? Claro que, como ele vai entender se ele explicou? Ele não estudou teologia, ele não passou pela escola para poder saber o que é mal, o que é certo, sobre aquilo que estava lá escrito. Como é que ele vai entender? É como se me desse um livro de medicina. Eu não sei, não estudei medicina, como é que eu vou entender das doenças? Não vou entender absolutamente nada. Vão me dar um livro de física. Como é que eu vou entender a linguagem física? Eu não estudei, eu preciso que alguém me explique. E por isso que aquele homem diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Como é que eu vou agir bem se eu não sei como se faz? Como é que eu vou acertar? Como é que eu vou saber cozinhar se a mãe não me ensinou a cozinhar? Como é que eu vou ensinar a passar roupa se a mãe não me ensinou a passar roupa? Como é que eu vou aprender a arrumar casa se a mãe não me ensinou? Como é que eu vou aprender? Vou deixar de usar palavrão se a mãe, a torta e a direita, usa palavrões? Não é verdade? É a inquietação daquele homem. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe começa a explicar as coisas. Tintim por tintim. Depois de esclarecido, aquele homem diz, temos aqui a água. O que é que resta para eu receber o batismo? Na comunidade 37 que eu rezei a missa antes de ir para cá, eu dizia assim, sobre o caso do dízimo. O dízimo, as pessoas ninguém quer dar o dízimo, as pessoas só dão 50 centavos, as pessoas dão 50 centavos no dízimo, dão R$1 no dízimo, dá R$2 no dízimo, e entretanto eles têm 2 salários, 3 salários, 4 salários, ou mesmo 1 salário. Mas como é que as pessoas vão dar a 10ª parte do seu salário se elas não entendem o que é o dízimo, o significado do dízimo? Então o que é preciso para que as pessoas entendam o que é o dízimo? É a evangelização, a conscientização. O dízimo não é para a comunidade, o benefício do dízimo não é para a comunidade. O benefício da comunidade, em primeiro lugar, é para mim, eu que sou dizimista. Eu que sou o beneficiário número 1 do dízimo. Por quê? Porque o meu dízimo me coloca diante de Deus e digo, muito obrigado, meu Senhor, pela força, pela inteligência, pela coragem. Você me deu a vida. Esta vida, quem seria eu se você não existisse? Ensinar de agradecimento pela vida, pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, por tudo aquilo que eu disponho, que não é meu, mas é seu. Eu simplesmente sou o administrador disso. Em sinal desta gratidão, eu pego a 10ª parte e digo assim, Senhor, por tudo aquilo que você me deu, eu devolvo isso. Em sinal de agradecimento. Obrigado, Senhor. E depois, a segunda razão do meu dízimo, eu me coloco diante de Deus, sim, me coloquei. E agora? Eu sou uma família. Eu não nasci sozinho, eu nasci dentro de uma casa. Eu pertenço a uma comunidade.
E essa comunidade, agora hoje, está à volta da imagem de São José, o padroeiro dessa comunidade. Então eu tenho que me colocar na cabeça, tenho que colocar na minha cabeça que eu sou membro dessa comunidade que se chama São José, cujo bairro é Mato Alto. E aqui nessa comunidade, eu preciso de fazer tudo por tudo para que todos aqueles que entrarem aqui se sintam à vontade e livres. Que haja luz, que haja água, que haja banco, que haja cadeira, que haja livro, que haja folha, que haja isso, que haja flores, haja vela, haja esses paninhos aqui, tudo isso aqui se compra com dinheiro. E quem que vai, de onde vai sair o dinheiro? Tem que sair do meu bolso. Tem que sair do bolso do nada. Tem que sair do bolso da glória. Tem que sair do bolso de cada um de nós, para que o nosso ambiente aqui seja agradável. A Deus nós devemos dar nota 10. E para as coisas de Deus nós devemos de dar sempre nota 10. É isso o significado. Agora, quando eu estiver totalmente evangelizado sobre as minhas obrigações com Deus, com a família, com a minha comunidade, aí eu farei como eu nunca. O que me resta mais? Hoje, dia 30, ou 25 ou 26, eu recebi o meu salário. Eu já sei. Essa parte aqui, ou minha esposa, vamos fazer aqui a nossa matemática, a nossa administração. Vamos dividir o nosso salário por 4. Uma parte fica para pagar água, luz, comida, telefone. A outra parte a gente bota lá no banco. É R$2, R$3, R$50, está lá no banco guardado. Botei para lá. E a outra parte é para consertos de casa. Da casa ou outra coisa, uma reparação. E uma outra parte a gente bota na saúde, senão não temos plano de saúde. E a outra parte a gente leva com esse dado do meu agradecimento. Eu entrego isso aqui para Deus. Isso é. Esse bocadinho de dinheiro é para fazer a nossa diversão. Somos quantos? Somos 5. Um final de semana a gente se pega, vai até um restaurante ou uma pizzaria, família inteira. Vamos comer uma pizza, vale a pena também, não é? Não é assim que você faz ali de família? Seu Paulinho. Carregar toda a família, vamos para a pizzaria. É por isso que você trabalha. Não é para tornar o dinheiro sozinho ou sozinho. Vão lá para o barzinho, bebe todo o dinheiro e volta para casa sem dinheiro. Ou então vai para um restaurante sozinho, o marido fica em casa, ela com as amigas se esparrama e bebe. Volta para casa sem dinheiro. E cadê a família, o espírito de família? Será que você entendeu a família ou já é só? Pega a sua filha, o seu filho, pega a sua esposa, vão. Você deve ter um pouquinho, a vida é breve. E deve ser bem aproveitada, minha gente. Mas se você não entender isso, se ninguém explicar para você o sentido de família, você vai ser uma mulher. Formei uma família, mas eu não entendo patavina nenhuma sobre o que é a família. Eu penso que a família é para escravizar. Dona Glória, escravizar o marido. Não, o marido não é para ser escravizado. Não é para ser explorado, não. Mas é para ser amado. E ele precisa entender, precisa ver que ele é amado e ele é importante. A esposa não é para ser escrava, tapete do marido. Quando ele vai lá na rua, choveu, chega em frente, dentro de casa, limpa a poeira por cima da esposa. Não é isso. Você precisa entender que ela não é sua escrava. Mas para você entender, você precisa aprender com esse homem. José. Você precisa aprender com José. O pai no verdadeiro sentido da palavra. Um homem justo. Este homem chama-se justo porque ele é José. E é um homem que aprendeu o que é ser pai com Deus. Foi iniciado. José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. José recebe a esposa. José ouviu a voz do anjo, como também Filipe foi conduzido pelo anjo até o carro onde estava o eunuco. Afinal de contas, você e eu precisamos olhar para José e dizer: José,
Assim como você foi obediente à voz do anjo, ensine-me também a ser obediente à voz do anjo. Os anjos que todos os dias Deus manda para bater a minha porta. E quem são esses anjos? Pode ser a voz do seu marido, Nora. Pode ser a voz do seu marido. Pode ser a voz de uma amiga. A voz de um filho, de uma filha. O Espírito Santo age como quer, quando quer e quem quer. E na hora em que Ele quer. Se Filipe não se tivesse aberto à voz do anjo, ele não teria ido ao encontro do eunuco. Se José não tivesse aderido, ouvido, escutado e colocado em prática a voz do anjo, José não se teria tornado o pai adotivo de Jesus. E depois ouviu, acolheu, recebeu Maria por sua esposa. Desde aquele dia que ele aceitou ser o pai de Jesus, mesmo não ter sido o pai verdadeiro, jamais José deu um passo atrás. Assim, depois de você dizer sim, eu aceito, leva até o fim o seu sim. José foi até o fim. E todos os dias, todas as vezes que o anjo lhe falava, ele colocava em prática. José, pega no menino, leva-o agora, foge para o Egito. José pegou o menino e a esposa, foi para o Egito. José, volta do Egito, agora vai de novo para Nazaré. José faz isso de novo, para Belém. José pega o menino e a esposa e leva de novo para lá. E assim sucessivamente. José, o homem do silêncio. José, o homem de nenhuma palavra. José, o homem da ação. José, o homem trabalhador. José, o homem carpinteiro. José que consertava tudo. Ser carpinteiro é ser aquele que conserta tudo. Era tão bom se cada um de nós fosse o consertador de tudo. Para José, não há nenhuma tábua que não pode ser trabalhada. Para José, não há nenhum móvel totalmente destruído que não possa ser recuperado. Por causa disso é que ele se chama José. Era tão bom que cada um de nós, ouvindo a voz do anjo que nos conserta e nos impele para que consertemos a vida dos outros, fôssemos realmente como este homem José e como fez Filipe, que foi consertar a vida do eunuco. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem nossos pecados e nos ajudem a crescer em santidade e a ser obedientes à voz dos anjos que todos os santos dias Deus nos envia para nos indicarem o caminho certo, para nos explicarem o sentido das Sagradas Escrituras e nos fazerem entender o verdadeiro pão que Jesus Cristo nos trouxe, que é a sua própria palavra, o corpo e o sangue que nós recebemos todas as vezes que nós nos encontramos dentro de uma celebração eucarística. Amém? Amém. As palavras que juntos acabamos de ouvir se convertem em preces, façamos-las subir ao Pai, na certeza de que elas serão atendidas. Por isso, digamos: venha vosso reino, Senhor. Venha vosso reino, Senhor. Protegei sempre, Senhor, a Igreja Peregrina, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Acompanhai com vossa proteção os missionários, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Alimentai-nos com a palavra e o pão da vida eterna, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Salvai da violência e da discórdia os fiéis da comunidade, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Sede a alegria e a esperança dos que morreram, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Que São José Operário interceda junto a Jesus por cada membro dessa comunidade e de uma maneira especial aos festeiros que estão organizando essa festa, rezemos. Venha o vosso reino, Senhor. Pai de bondade e de ternura, nas vossas mãos colocamos as nossas preces na firme esperança de que elas serão atendidas, porque feitas com muita confiança e fé em vós.
Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar para o rito das oferendas. Oferecemos esse rito às nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas comunidades, os festeiros desta festa, a nossa paróquia. Fazemos o nosso rito das oferendas cantando. Concedeu, Deus, que sempre nos alegremos por estas missões pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, o nosso dever de salvação, dar graças sempre em primeiro lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz.
do Pai, o vosso santo, sob a fonte de toda a santidade. Santificai, vós, essas oferendas, derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Buscando para ser entregue a oração de violenta paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai, pois, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai, pois, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial os festeiros deste ano, os doentes da nossa comunidade e todos aqueles que estão envolvidos nesta festa, Ministério de Música, liturgia, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos de nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, viverá para sempre, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecer junto ao vosso povo e fazer passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Padre agora vai fazer a bênção das lembrancinhas que vocês receberam. E aqueles que receberam as lembrancinhas, eles colocam nas mãos. Também, se alguém trouxe água, chave, coloca tudo na sua mão, carteira, os documentos que vocês têm, podem colocar na mão, que o Padre passando vai abençoar tudo isso por intercessão de São José. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus de bondade, Deus de ternura, vós que sois o Pai, que cuidais de todos nós como filhos e filhas. Volvei o vosso olhar sobre todos nós, sobre essas lembrancinhas, sobre as carteiras, as chaves. Dignai-vos derramar copiosas bênçãos sobre elas, para que, trazendo essas lembrancinhas colocadas nas nossas casas, nos lembrem a nossa devoção, nos lembrem a vossa graça e a vossa bênção, e a vossa mão nos proteja, nos ampare, e que São José interceda por todos nós. Vós que sois o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passando pelo nosso meio, abençoai com a vossa mão, através desta água que será aspergida sobre nós. Cantando, acolhamos a bênção das lembrancinhas e daquilo que nós trouxemos, para que seja abençoado por Deus nesta noite e nesta hora. Eu te peço essa água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte onde vem. Em Deus estás, em Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só.
Senhor esteja convosco. Por intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Uma ótima noite. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória